Jornalista Cláudio Teran e o Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Se toda a unanimidade é burra e é bem-vindo que haja o contraditório, o mundo da racionalidade entende bem. O que não dá para entender é existir brasileiros que torcem contra o Brasil, se dizendo estes brasileiros patriotas. Nós ganhamos um Oscar com Ainda Estou Aqui e a imensa maioria da população comemorou. Se não há consenso, a maioria venceu, porque o filme do Fernando Meirelles é excelente, tão bom que fez carreira e está fazendo carreira no exterior, ao ponto de dar ao Brasil o primeiro Oscar de sua história em 80 anos de tentativas. E o filme conta uma história real, uma história verdadeira e uma história dolorida de um brasileiro que viveu em um tempo em que quem fazia oposição corria o risco de acontecer com ele o que aconteceu. Em pleno domingo, ele foi levado da casa dele no ano de 1971, deixando a esposa e 5 filhos pequenos. As pessoas que bateram na porta dele e disseram: "O senhor nos acompanhe", não tinham ordem judicial, não tinham mandado judicial, não tinham autorização da justiça para conduzir. E estavam em viaturas, em veículos que nem viaturas não eram. Eram carros de passeio normais. E ele, o Rubens Paiva, foi levado por essas pessoas para nunca mais voltou para casa. Não se sabe o que aconteceu com ele. A mulher ficou sozinha para educar os 5 filhos e sequer podia ir aos jornais e à imprensa para reclamar o sumiço de seu marido, que foi detido por agentes do Estado. Vá lá, fazia oposição ao governo da época. E que governo era? Era uma ditadura que chegou ao poder sem votos, sem eleição, como acontece em toda ditadura, de esquerda ou de direita. O resultado disso, todos sabem. Eunice Paiva lutou sozinha durante décadas, aliás, 2 décadas e tanto, até que 25 anos depois do sumiço de seu marido para nunca mais, ela obteve do governo democrático vigente no Brasil em 1996, cujo presidente era Fernando Henrique Cardoso, ela obteve o atestado de óbito do marido Rubens Paiva, ocasião em que o Estado brasileiro disse: "Olha, matamos o seu marido, matamos sim, e não sabemos o que foi feito com o corpo", porque até hoje a localização desse corpo não é sabida. E os restos mortais jamais foram entregues à família. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para chegar ao seguinte ponto deste comentário. Só é contra o filme quem é a favor de ditadura, quem é a favor da morte como solução para um oponente, quem é a favor de golpe, quem é a favor do fanatismo na política. E o que é que nós ganhamos com o fanatismo na política? Nada. Não ganhamos nada, pelo contrário, nós empoderamos o embuste, nós empoderamos aqueles que nos enganam, aqueles que custam caro para nós e que nada fazem pelo bem-estar coletivo. Então, esse preâmbulo tinha que ser feito para chegar ao ponto principal desse comentário. Nós vemos nas redes sociais pessoas desejando a morte do Papa Francisco. E isso também foi movido por uma fanatização política que não faz sentido. Porque o político
no regime democrático, ele precisa ser eleito para ele chegar lá e ele precisa ser cobrado todo o tempo, cobrado principalmente por aqueles que votaram nele e o elegeram. Porque se nós não fizermos isso, se nós preferirmos tornar políticos mitos ou superstars, nós vamos criar monstros que depois vão querer governar sem respeitar a lei, sem respeitar limite, sem respeitar ninguém e querendo impor a sua própria vontade ao coletivo. Bom lembrar que o coletivo em um país, em um estado, em um município, ele não é branco nem preto, ele não é gay nem hétero, ele não é homem nem é mulher, ele não é gordo nem magro, ele não é de esquerda nem é de direita. O coletivo é para fazer o bem para todos. O coletivo somos nós, independente da nossa opção sexual, do nosso gosto sexual, da nossa cor, da nossa barriga, dos nossos gostos, do nosso time de futebol, da nossa orientação ideológica à esquerda ou à direita. Nós temos que ter políticos que trabalhem pelo bem-estar e pelo bem geral de todos. Então, a grande mensagem do filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar Internacional, não é fazer panfletagem política, porque isso o filme não faz. O filme busca colocar cada um de nós no lugar do outro. Tipo assim, já pensou se fosse com a sua família, que o seu pai fosse levado de casa assim, sem mais nem menos, para lugar incerto e não sabido, e nunca mais voltasse para casa? Isso seria correto? Isso está certo? Claro que não está. Óbvio que não. E é por isso que o filme ganhou a dimensão que ganhou, porque quem tem um mínimo de sensibilidade compreendeu que o regime democrático é a nossa principal ferramenta para o bem viver. A democracia tem defeitos que podem ser corrigidos todo o tempo, inclusive com eleições, não votando naqueles que nada fazem para promover o bem geral e o bem-estar coletivo. O filme transmite essa mensagem também. Afinal de contas, extremismo político para favorecer alguém que quer impor a sua vontade a todo mundo não pode ser aceitável nem no Brasil, nem em país nenhum do mundo. Viva a democracia, viva também a lucidez. E viva nós, povo brasileiro, que precisamos compreender, independente do nosso lado político, que já deu, já basta. Chega de empoderar monstros, de dar poder a inúteis, de eleger ou de reeleger quem vai se voltar contra nós mesmos. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.